Toda a glória e toda a honra somente a Deus. Vamos ler o que está na palavra do Senhor em João capítulo 11, versículo 1 ao 7. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. E o que nós entendemos desse texto? Nós entendemos que Jesus ele recebe uma notícia má aos olhos dos homens. Mas para quem andava próximo ao Senhor como Jesus andava, para quem buscava a presença do Senhor, para quem se dedicava à oração, ao jejum, como Jesus. Então, existia uma conexão direta com o Senhor e o Espírito do Senhor testificava com o Espírito de Jesus. O que aquela notícia significava? O primeiro ponto que eu saliento é esse. Então, muitas vezes, meus irmãos, quando nós temos notícias em nossa vida, nós nos deixamos nos abalar porque nós não estamos em comunhão com Deus. Porque se nós estivermos em comunhão com Deus, no centro da vontade do Senhor, seguindo os seus princípios, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Ele, então quando nós temos uma notícia, quer seja boa, quer seja ruim, aos olhos das pessoas, mas aos nossos olhos, nós temos dentro de nós a certeza de que aquela situação, ela será usada para a glória de Deus, como Jesus teve a certeza de que aquela situação com aquele amigo que ele amava, tanto a ele como as suas irmãs, Marta e Maria, não era para a morte dele, mas era para uma situação muito boa, excelente, para a glorificação de Deus e que ele seria um instrumento do Senhor, como Filho de Deus, para curar, não, para ressuscitar a Lázaro. Então Jesus ele não ia ali para aquele povoado onde ele estava, que estava distante, estava em Samaria. Ele não iria para Betânia para curar um doente, ele iria para ressuscitar um morto. E é por isso que nos versículos a seguir explicam que Jesus ele estava onde estava e continuou onde estava por 2 dias. E faz a lembrança de que Jesus amava aquelas pessoas, não é? Quantas vezes em nossa vida nós pensamos que Jesus está atrasado? Quantas vezes nós pensamos e não entendemos o porquê de certas situações perdurarem em nossa vida, seja em qualquer segmento que for? Quantas vezes nós imaginamos o pior, quando se nós estivermos no centro da vontade do Senhor, em obediência a Ele, nós vamos ter esse discernimento claro de que Jesus está no tempo certo e que aquela situação não é para o nosso mal, mas é para a glória de Deus e que nós vamos ser um instrumento também para que as pessoas vejam a glória de Deus em nossa vida. Então Jesus estava ali e continuou ali por 2 dias. E ainda demorou mais uns 2 dias para chegar em Betânia. E quando ele chegou, Lázaro já estava morto e sepultado. Já havia uma pedra a fechar o acesso onde ele estava. Já fedia. E ali haviam muitas pessoas. E é justamente por isso esse tempo, essa demora, para aquelas pessoas que estivessem ali, eram pessoas que tinham vindo de Jerusalém,
Jerusalém ficava a 3 quilômetros de Betânia. Então havia muitos judeus religiosos que haviam vindo de Jerusalém, que gostavam daquela família, que estavam naquele enterro. Haviam pessoas de toda parte, de Betânia também. E que, para que elas crescem em Deus, para que elas crescem que Jesus era o enviado do Senhor, o Filho de Deus, elas precisavam ver um morto andar, não era um doente ser curado, era um morto andar. E elas viram, oh glória e aleluia. Então, meu irmão, não ache que Jesus está atrasado em sua vida. Não ache que o que você está a passar está esquecido, mas busque, clame ao Senhor por entendimento, para que Deus possa te dar essa nitidez através do Espírito Santo, como Jesus teve. Jesus nos deixou o Espírito Santo de Deus. Então esse Espírito testifica conosco, e notícias que são muito ruins, elas podem ser, na verdade, situações que vão ser utilizadas para a glória de Deus, ao qual você será instrumento para que outras pessoas ao seu redor digam verdadeiramente há um Deus. Verdadeiramente esse Deus é maravilhoso. Verdadeiramente esse Deus é capaz de fazer o impossível. Portanto, glorifique a Deus e busque estar nesta conexão com o Senhor. Assim como Jesus nos ensinou, assim como Jesus estava, busque igualmente esta conexão, para que você tenha este entendimento e esta certeza que a sua vida sirva de instrumento para a glória de Deus. Para que as pessoas vejam e digam, glória a Deus, realmente, este Deus é poderoso, maravilhoso, Ele existe. Eu quero ter esse Deus em minha vida, através de Jesus Cristo. Leia a Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.